De volta com o nosso Jogo Aberto, ao vivo aqui na Band e com um convidado pra lá de especial. Esse cara faz um bem danado pro futebol, porque ele é consciente, ele fala com a imprensa, ele é muito diferenciado. E eu acho que hoje em dia é preciso ter pessoas que, num ambiente, elas se destaquem pela personalidade, pela camaradagem e fora o talento, né? Não vou nem falar do que ele faz em campo. Hernanes está aqui com a gente. Hernanes, pra você, aquele boa tarde, ou melhor, bom dia especial, ainda não é meio-dia, não é? E eu quero saber como é que tá a sua quarentena, tá treinando muito, tá descansando, tá lendo, tá se aprimorando. Conta pra gente, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Denilson? Bom dia. Bom dia aos telespectadores aí. Prazer estar com vocês nessa quarentena. E tô treinando, não muito, mas mantendo aí pelo menos para quando voltar não sentir muito a pré-temporada, né? Já faz mais de 45 dias que estamos aqui sem treinar e é muito diferente a gente treinar na academia e treinar em campo com um grupo, né? É bem diferente. Então, por mais que a gente se esforce aqui, nunca é a mesma coisa. Mas, enfim, temos feito alguma coisa aqui para não chegar tão cru. É, porque é complicado para alguém que tem uma rotina física, né, Denilson, tão intensa sempre, e os clubes cada vez se profissionalizando mais, oferecendo alternativas interessantes para os atletas. Hoje o condicionamento físico é super importante. Demais. E você tem batido nessa tecla, Denilson. Demais. Um abraço, Hernanes, bom dia. Um abraço para você, para tua família. Prazer estar falando com você de novo. A gente está vivendo um momento difícil, você citou aí a questão do treinamento. Você é um cara que chegou do futebol chinês, teve algumas lesões que te impediram de alcançar esse nível físico ideal para você exercer a tua melhor função em campo, e esse ano estava tudo encaminhando de uma forma muito positiva para o São Paulo, para você, para todos no ambiente, né? Uma pena que veio essa pandemia. Você acha que essa questão das lesões que você teve nessa sua volta para o São Paulo te prejudicou bastante? Com certeza, né? Foi até me criou até um paradoxo, né? Porque um ano antes, em 2018, eu estava na China e acabei a temporada assim voando, assim, eu estava me sentindo muito bem fisicamente e naquele momento eu falei, desse jeito aqui eu jogo até os 40 anos fácil, né? E aí no ano seguinte, depois de um período grande que eu tive de férias também, né? Porque lá o campeonato acabou em novembro, começo de novembro de 2018. E depois de 2 meses de férias, me apresentei no São Paulo. E aí não me preparei, não tive tempo, na verdade, né? Depois de 2 meses de férias, precisaria pelo menos aí um mesinho para me condicionar e tal. Não tive esse tempo. A negociação avançou muito rápido com São Paulo e acabou que no começo de janeiro já estava treinando e jogando e não me preparei, enfim. E aí começou uma lesão e querendo recuperar o mais rápido possível para poder estar pronto para jogar e tudo. Enfim, nunca consegui me recuperar ano passado, mas esse ano teve as férias. E já nas férias comecei a me cuidar, me preparar e como tu disseste, né, assim, fisicamente esse ano estou me sentindo muito bem e o ambiente também estava muito legal, né? O time começou a encaixar e tal. Então, ou seja, temos aquela fase ali, mas passou, agora é só esperar o coronavírus dar uma trégua aí para a gente voltar às atividades e esperamos que tudo corra bem como estava acontecendo. Ô Hernanes, eu sei que você é um cara que se expressa bem e consegue definir as situações. Me explica o que o Fernando Diniz tem de tão especial, porque fazia tempo que eu não via tanto jogador elogiar, falar de um treinador que ainda não tem títulos expressivos na carreira como treinador, mas é um cara que tem encantado vocês. Por quê? Qual é a qualidade mais importante do Diniz para tantos elogios? Eu acho que ele é um cara muito completo, sabe, Renata? Uhum. Porque para você lidar com jogadores, né,
com pessoas em geral, né? Você tem que saber, você tem que ter arte da comunicação, você tem que saber usar as palavras da maneira legal, te fazer ser entendido. Então, partindo já desse princípio da comunicação, da liderança, eu acho que ele é um cara muito completo quanto a isso, né? Porque ele passa muito bem os conceitos, nós entendemos claramente, apesar de ser conceitos que a gente nunca executou, né? Nós jogamos futebol desde criança, mas jogamos de forma intuitiva, criativa. E aí vem o Fernando e fala assim, não, vocês são craques, mas não precisam usar toda essa genialidade para jogar futebol. É muito mais simples do que isso. Então, ele vem e muda o nosso paradigma sobre o futebol. Olha. E explica, e a gente consegue ver que o que ele está falando faz sentido. Porque ele se expressa muito bem. E depois ele é comunicativo, interessa de falar com cada jogador. Então, assim, além do conceito tático, que ele realmente é bem transformador e bem diferente, eu acho que ele tem essa arte da comunicação. Então, por isso, ele consegue, assim, todo mundo praticamente gosta do trabalho dele e gosta da pessoa dele. Que coisa, né? A gente tem realmente ouvido muitos elogios. Todos os jogadores do São Paulo fazem questão de enaltecer o trabalho do Diniz. E isso chama atenção, Denilson. Na verdade, tudo por onde ele passou, os jogadores falam bem dele, né? No Fluminense, quando ele saiu, os jogadores falavam bem. Lá no Atlético Paranaense, os jogadores falavam bem. No Audax falavam bem dele. O outro contraponto do Hernanes, um outro ponto de vista também é você ter dentro do vestiário jogadores do perfil do Hernanes, do perfil do Daniel Alves, do Volpi, até mesmo do Reinaldo, que é o mais descontraído. Então, cada vestiário tem um perfil e tem os seus líderes. E isso conta muito também para o treinador. O Hernanes provavelmente deve concordar comigo. Uma outra coisa, Hernanes, alguns clubes estão voltando já a treinar, lá na Europa principalmente. A Renata falou aqui do futebol alemão. Dia 16 de maio começa o campeonato Dia alemão. 16 já está voltando, né, o futebol lá. Queria saber a tua opinião em relação a isso. Aqui no Brasil, Internacional, Grêmio, Flamengo, enfim, alguns clubes estão tentando voltar a essa rotina de treinamento com todos os cuidados, logicamente. Eu queria saber da tua opinião. A minha opinião é que, na verdade, primeiro meu desejo, né? Meu desejo seria voltar o mais rápido possível, né? Porque realmente já está muito tempo aqui em casa, precisamos voltar às atividades, jogar futebol, treinar, né? Enfim, a vida fica um pouco sem sentido, né? Então, meu desejo é voltar o mais rápido possível. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a situação, né? E cada cidade, cada país tem que ser analisada diferentemente, né? Nós sabemos que São Paulo é um dos focos da pandemia, né? Então, ainda que o Rio ou Porto Alegre, enfim, os outros estados já estão voltando ou estão pensando em fazer algum tipo de atividade, não é por isso que essa regra vai funcionar para nós aqui. Eu acho que a Federação Paulista está avaliando tudo muito bem. Por mais que eu queira voltar rápido, eu sei que os caras aí estão pensando, projetando o melhor momento e a melhor forma de voltar. Hernanes, a gente preparou aqui uma singela homenagem para você, espero que goste. E nós vamos apresentar agora, se acomoda, vem aí. Se tiver uma pipoca em casa, já aproveita, mas acho que você vai gostar. Então, olho na tela do Jogo Aberto, homenagem para o Hernanes. E aí, Hernanes, abordamos bem a sua carreira, gostou? Ó, nós aqui, ó, eu e Dedê aqui. Eu fico impressionada, estava comentando aqui, vendo todos os lances. 3 times de ponta da Itália, não é para qualquer um. Hernanes, Lazio, Juventus, Internazionale. Que coisa, quando você olha para trás, você fica pensando, eu fiz isso, eu consegui. É para poucos. Verdade, realmente é muito lindo. Fico muito obrigado aí pela homenagem. Fernandinho também, um abraço para ele é fera demais. E tocou em todos os pontos importantes aí que realizei na minha carreira. E como falaste, realmente
a Itália é um país que ficou no meu coração e o torcedor italiano, a passagem que eu tive lá foi mágica. E ter jogado nos 3 grandes lá, faltou só o Milan, né? Mas, enfim, foram 3 grandes clubes e deixei uma passagem lá muito, muito marcante. E é legal, assim, né? O que eu acho mais legal, quando eu volto na Itália, eu já saí de lá, que 2017 foi a última vez, 3 anos. Eu vou lá e crianças que têm 8, 7, 10 anos, me reconhecem. Eu falo assim, não é possível, como é que você me conhece? Que eu não estou jogando mais aqui, já não apareço na televisão, e os caras, e as crianças continuam me reconhecendo, né? Então, eu fico realmente surpreso com esse carinho que o povo italiano tem através daquilo que eu conquistei, né? Enfim. Agora, Hernanes... Obrigado pela homenagem. Não, você merece, porque é uma carreira muito sólida. Ser ídolo no São Paulo, né, um dos principais times do mundo. Na Itália, super reconhecido, seleção brasileira, futebol chinês, enfim. É uma carreira bem pensada, não é? E a gente sabe, o Denilson estava olhando aqui, nossa, a gente, quando faz 2014, o Hernanes estava lá, que a gente imaginava que teria tudo para no Brasil, na nossa casa, ganhar aquela Copa do Mundo, uma seleção de muita qualidade. Mas acho que essa experiência, Nani, de passar pela seleção brasileira, de treinar e jogar com os melhores, isso é marcante para a vida de um atleta, não é? Com certeza, com certeza. E é uma coisa que a gente vive nesse meio do futebol, esse meio da globalização, que a gente tem que estar sempre dando resultado, mostrando resultado. E a gente nunca tem tempo de parar e pensar e refletir naquilo que a gente conquistou, né? E essa quarentena agora está dando tempo para isso, né? Para a gente... então, eu tenho visto bastante coisa. Até esse vídeo agora me fez, mais uma vez, pensar sobre o que eu construí. Apesar de ainda ter objetivos grandes e importantes pela frente, mas, enfim, ter passado pela seleção, ter jogado com esses grandes jogadores, ter conquistado um título, né? E também de ter participado de um momento trágico, né? Enfim, tudo são experiências que sou muito grato, né, de ter conseguido realizar e vivê-las. Que bom, né, Denilson? Você sabe o que é isso. Denilson também, habituê na seleção brasileira, participando de 2 Copas. Poderia ter ido a uma terceira, mas a questão física... Oi? Desculpa te cortar, porque o Denilson era um dos responsáveis. Eu sempre falo que eu não tinha... Eu não era torcedor de nenhum time, né? Mas eu era torcedor de jogadores. E no São Paulo tinha... Eu não sei se tu pegou o Wagner, Nilson. Chegou a pegar o Wagner no volante? Não, ele veio depois de mim. Depois de você? Depois de mim, o Wagner. Depois de mim. E assim, você e o Wagner eram os 2 jogadores que me fizeram começar a gostar do São Paulo, né? Então, que eu gostava de te ver jogando, de ver o Wagner jogando, habilidade e tal. E eu comecei a gostar pelo São Paulo e depois me tornei um jogador do São Paulo. Então, ou seja, você foi minha inspiração em certo momento. Pô, legal. E Denilson, hein? Agora quero ver dormir hoje, depois desse elogio. Não, eu fico muito feliz, Renata. A gente conversa muito, a gente já trabalha há muito tempo junto. E eu sempre falo aqui, Hernanes, para a Renata, que às vezes o jogador de futebol, o atleta profissional, ele vai se dar conta do que ele construiu, em todos os sentidos, tá? Vida pessoal, profissional, quando ele parar de jogar. Você já no auge da tua carreira, você já está fazendo essa análise, né, do que você construiu, você já tem noção do que você construiu, do que você representa para o futebol, não só para o São Paulo, mas para o futebol, porque você atuou na Europa. E aí vai a minha pergunta para você, que muitos jogadores, converso muito com a Renata sobre isso também, de que tem muitos jogadores de muita qualidade que se destacam no Brasil, aí bate na Europa e volta para o Brasil. E aí a gente vê jogadores com a tua história, que foi para a Europa, que jogou em 3 grandes da Europa, ganhou, não foi só jogar, você conquistou títulos importantes de expressão no futebol europeu. O que você acha que falta para esses jogadores atuais de qualidade chegar na Espanha, na Itália, na Inglaterra e permanecerem lá?
Obrigado aí por ter sido referência em algum momento da sua carreira. Obrigado. Ok, obrigado. Eu que agradeço, né? Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque as variáveis, elas são muitas, né? E a gente conseguir equacionar essa parada aí é difícil, né? Eu me perguntava isso ontem, né? Porque eu estava jogando aqui futebol, aqui em casa. Eu fiz uma rede aqui, não é nem futebol porque, enfim, é na grama, né? Mas é um novo esporte e por mais que você coloque determinação, que você coloque vontade, requer um tempo de adaptação, de você aprender as novas técnicas, o campo é diferente, a bola vem diferente. Então, assim, requer certo tempo de adaptação, não requer só vontade e determinação de aprender. Então, são vários fatores, né, que interferem. Então, eu me perguntava justamente isso. Porque, para mim, a minha grande marca, minha grande qualidade é a minha determinação, né? Quando eu quero alcançar algum objetivo, eu vou dar a vida para fazer aquilo, enfim, eu vou aprender, eu vou me adaptar, eu vou perguntar, vou tentar de todas as maneiras, né? E eu sempre achei que a determinação é o fator primordial para o sucesso, para você vencer aqui no Brasil, vencer lá fora. Mas também não é só isso, entende? Por exemplo, eu quando fui da Inter para a Juventus, por mais que eu sempre carreguei comigo a qualidade técnica, a determinação, o poder de adaptação em várias posições, mas eu necessitei de mais tempo na Juventus para me adaptar do que nos outros times, porque quando eu estava na Inter eu cometi um deslize ali, falei uma coisa contra a Juventus. Então, quando eu fui para a Juventus depois, porque eu nunca esperava que fosse para a Juventus, né? Então, depois que eu fui para a Juventus, eu me sentia um pouco culpado, tá? E o torcedor, e eu vi que o torcedor não tinha esquecido, não tinha me perdoado, entende? Então, aquilo me causava um certo estresse. E aí, até eu aprender a conviver com aquilo, demorou um pouco. Então, você vê, são muitas variáveis que você tem que equacionar para poder ter sucesso e dar certo, cara. Agora, Hernanes, no São Paulo, tem 2 jogadores que podem ter muito sucesso na Europa. Um está mais perto, que é o Antony, que vai jogar no futebol holandês, não é? Vai fazer um caminho diferente do seu. E o próprio Igor Gomes, que todos os dias a gente abre os sites lá da Espanha e fala-se que o Real Madrid monitora a carreira dele, enfim. Você conversa com esses jogadores, eles te pedem algum conselho? Porque eles, se forem para lá, o Igor não sei, mas o Antony vai agora, eles vão passar por esse período de adaptação, de tentar entender o novo futebol, de buscar o seu espaço. O que você conversa com eles? No passado a gente conversava bem mais, quando eles estavam chegando, e são 2 meninos de cabeça muito boa, eles realmente ouvem, respeitam, querem aprender, querem saber como é. Então, ano passado, quando a gente começou esse contato, conversávamos bastante. Hoje parece que eles... E o futebol faz isso, né? O futebol... Em um ano, você parece que cresce 5 anos. É impressionante, né? São muitas experiências, pressão que você tem que conviver. Você tem que aprender rápido, senão você não sobrevive no futebol. Uhum. E eles, em um ano, parece que eles são outros jogadores, né? Amadureceram muito. Então, eu acho que eles estão prontos aí para encarar essa nova fase. O Antony já mais rápido, né? E o Igor também, a qualquer momento... pode acontecer, porque tem cabeça muito boa e joga muito, e acredito que vai ter sucesso também lá fora. O São Paulo é muito bom quando o assunto é desenvolver novos jogadores. O Denilson é um produto do São Paulo, não é? Rapidamente apareceu no cenário brasileiro e chegou na Europa, foi para o Betis, ficou muito tempo na Espanha, enfim. O São Paulo faz bem essa base, esse alicerce. Faz bem esse papel e legal ouvir o Hernanes. Esse papel que você tem hoje, Hernanes, no São Paulo, você que tem essa história bonita, ia chover numa olhada a gente falar dessa história bonita que você tem, mas hoje você é um jogador que é reserva do São Paulo justamente para a entrada do Igor Gomes. Queria que você falasse um pouco dessa tua importância no vestiário, no dia a dia do São Paulo. E esse respeito que você tem com o treinador e com teus companheiros. Que você falasse um pouco do teu dia a dia com o São Paulo e esse comportamento seu.
Não, é porque eu sou um cara muito consciente, né? Mas apesar de me comportar bem e entender tudo, eu não tô satisfeito com isso, né? Porque eu quero jogar, porque eu voltei do São Paulo para jogar, para alcançar objetivos, né? Então eu não estou contente e eu estou pensando no que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que treinar, o que eu tenho que evoluir. Então, assim, porque eu sempre quero ganhar, ter sucesso na moral, pelo meu talento e pela minha contribuição real que eu posso fazer dentro de campo. Não porque eu sou um jogador importante, porque eu construí uma história, isso aí já passou, né? Então, se o treinador acha que o cara que vai entrar no meu lugar, ele vai contribuir mais, meu papel, minha cabeça é provar para ele que ele está errado. E quando eu vou fazer isso, não é brigando por ele, brigando contra ele, enfim, é demonstrar em campo que eu estou apto para fazer e ajudar mais do que o cara que está entrando no meu lugar. Então, assim, enfim, eu acho que é uma coisa bem racional. Claro, nós somos razão e emoção a todo tempo, né? Eu não estou feliz, mas pelo esse entendimento que é assim que deveria funcionar as coisas, eu continuo tranquilo porque eu confio no meu trabalho e o momento que for chamado para ajudar, eu tenho que estar pronto para ajudar a minha equipe. Boa. O Hernanes, na sua carreira, vamos tirar o Fernando Diniz, deixá-lo como exceção. Mas qual foi um técnico, não vou nem perguntar qual foi o melhor técnico que já comandou as suas atividades, mas teve algum técnico que foi essencial para que você evoluísse, para que você mudasse mesmo para melhor dentro do futebol e na postura de atleta? Ótima pergunta, hein? Vai. Agora você vai ter que buscar memória aí. Desenrola, moleque. Vai. Tinha um cara o falecido J. Alves, né? Ele trabalhou na base. Eu vou citar alguns, porque cada um teve uma importância, né? Esse cara, o J. Alves, até ele fez um trabalho no começo, ali 2007, 2008, eu trabalhava com ele individualmente, né? Ele trabalhou na categoria, na base do São Paulo, base da Portuguesa, e alguns outros times aqui grandes de São Paulo, né? E ele tinha uma maneira de enxergar o futebol completamente diferenciada. E eu pensava nele ontem, justamente porque eu pensava como ele era gênio e às vezes era mal interpretado, né? Então ele me ajudou bastante a entender o futebol, pensar o futebol do jeito que eu penso hoje, né? E depois teve o Silva também, por exemplo. E quando eu voltei do empréstimo do Santo André para o São Paulo, porque lá no Santo André eu estava jogando como segundo atacante, né? Jogava eu, Nossa. Sandro Gaúcho, e nos últimos 6 jogos, não, 7 ou 8 jogos da Série B eu fiz 7 gols, uma coisa assim. Eu falei, pô, eu sou atacante agora, né? E o Silva ia ter uma excursão para a Índia, e ele chegou para mim e falou assim, ó, com muito cuidado, ele falou assim, eu sei que você está jogando em atacante e tal, mas tem uma oportunidade de você jogar de volante aqui no meio campo, porque o Mineiro tá para sair, não sei o quê, então acho que é uma boa oportunidade. E eu confiei nele, fui jogar de volante, né, e aí, enfim, deu certo. Então, depois veio o Muricy também, que confirmou isso e me colocou, me deu espaço, me colocou de volante. E aí deu super certo ali, né? Mas depois teve o último também, que é o Cilinho, é o falecido Cilinho também, treinador de São Paulo. Na época de 80, depois, ano 2000, ele foi convidado para treinar os aspirantes. E ele me falava uma frase que até hoje eu não esqueço, que ele falava assim, Hernanes, se você der 2 toques na bola, você vai escolher onde você vai jogar, qualquer time do mundo, né? Então, aquela frase me impactou muito
e mudou um pouco meu estilo de jogar, porque eu vinha do futebol do salão, né? Acostumado a driblar sempre, a passar muito tempo com a bola, e ele mudou minha... Não mudou, né? Melhorou minha maneira de jogar. É muito importante a gente reconhecer quem colaborou, quem contribuiu de uma maneira ou de outra para que a gente refletisse e principalmente evoluísse, porque não tem como você ser ótimo numa coisa e achar que acabou. Tá bom, já atingi o auge, já conquistei o que eu precisava, porque sempre tem alguma coisa. Eu falo pro Denilson, todos os dias aqui a gente aprende o que fazer e o que não fazer, não é? Então, é um aprendizado constante e a gente melhora assim e coletivamente, trabalhando com outras pessoas, você realmente se fortalece. Exatamente, exatamente. Bacana ouvir o Hernanes, né? A gente vê um jogador que tem um discernimento muito legal de tudo que ele viveu, e a importância de ter pessoas ao longo do caminho que te incentivem também, né? Puxa a orelha, fala, ó, aqui é assim, aqui é assado, e você tá pronto para ouvir e aprender, né? Ele falou de treinadores, eu tenho alguns treinadores que me ajudaram bastante, mas teve um, por exemplo, na Espanha, que chama Juan de Ramos, que para mim foi o melhor treinador que eu tive lá, porque ele me encorajava a fazer o que eu sabia fazer. E outros treinadores tentavam me poldar, tirar o que eu tinha de melhor, né? Então, legal, Hernanes, você lembrar de tudo isso, cara. Parabéns. Hernanes, eu só posso dizer... Show de bola. E a gente só pode, aqui no Jogo Aberto, agradecer, dizer que sempre é muito legal, sempre é um aprendizado. Quando você dá entrevista aqui no programa, conversa com a gente, divide a sua história, o seu dia a dia no São Paulo, e que a gente possa atravessar logo esse período de pandemia, que o mundo possa melhorar depois disso, assim como a gente evolui na profissão, que as pessoas possam também evoluir como seres humanos depois do que está acontecendo, que é o grande desejo. E o Masterchef vai chamar ele para se ele quiser, depois ele para de jogar futebol, ele pode ir para o Masterchef da Band, a gente leva. Seria o maior prazer, vou lá ensinar. Eu sei fazer pouca coisa, mas dá para comer. Então vai preparar o almoço agora, Hernanes, com calma, na quarentena. Obrigada de coração, tudo de bom para você, leva o nosso carinho sempre. E daqui a pouquinho estaremos de olho em você treinando, se destacando de novo aí pelo São Paulo. Valeu, Hernanes. Valeu, Hernanes. Valeu, Renato. Valeu, Nilson. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado pela homenagem, pela entrevista. Prazer falar com vocês. Valeu, obrigada mesmo. Gente finíssima, Hernanes do São Paulo.